Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou a professora Marina Mello, professora aqui da Unifesp, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp, e vou mediar essa conversa aqui da sessão 141, nomeada de Racismos, Velhos e Novos Desafios, que integra a essa edição de 2020 do Congresso Acadêmico da Unifesp. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a organização do evento, né, que está aqui representada pelas professoras Fábia Ribeiro e Caroline Ferreira, aos técnicos, né, ao Rodrigo e ao Manuel, aos tradutores de Libras, né, aqui representados pela Elaine e pelo Davi, e também agradecer aos palestrantes convidados pelo nosso NEAB, né, que gentilmente aceitaram e se dispuseram a estar aqui conosco hoje. Nessa noite, para rapidamente, mas não simplificadamente, né, contemplar um tema tão complexo, tão urgente e particularmente tão caro a nós, brasileiros e brasileiras, mas não apenas, né, num país reconhecido globalmente, tanto em função da sua multietnicidade, da sua multiculturalidade, dos seus multilinguismos, né? Eu evito usar o termo diversidade, mas também um país curiosamente conhecido por ser um país ao mesmo tempo cordial nas suas relações com as diferenças e com os diferentes, um país propagandeado como sendo uma harmoniosa democracia racial, mas que sabemos é extremamente desigual. Entretanto, ironicamente, fala. Boa noite. Problema técnico. Eu sou o professor Márcio Macedo. Eu acho que quem estava programado para começar a fala era o Marcelo, mas quem entrou, eu estou vendo pela tela cheia, sou eu, Márcio Macedo. Enfim, a nossa mediadora daqui a pouco pode voltar, enfim. Enfim, eu vou fazer o papel de mediador, meio que um se vira nos 30. Boa noite a todas e a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou o professor Márcio Macedo, eu sou professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, fui convidado pela professora Marina Mello da Unifesp para participar dessa mesa. Hoje ainda vão estar comigo, né, nessa mesa o Marcelo Pissaletti, né, que é professor ilustrador, e a professora Marina, a professora Renata. Né. O tema, né, é racismo, né, nós vamos discutir racismo em várias perspectivas, né, numa perspectiva comparativa, entre Brasil e Estados Unidos, cada um vai falar de especificidades, né, do racismo, né, e eu acho que essa é um pouco a ideia dessa mesa. Eu vou começar a minha fala, então, enquanto a Marina não volta, falando especificamente dessa comparação entre Brasil e Estados Unidos, né? Ou seja, de que forma, né, o racismo e a ideia de raça são elementos centrais para se pensar
efetivamente um projeto de nação, de povo, né, e acesso à cidadania, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu diria que esse diálogo, né, é um diálogo fundante, né, de um campo que na sociologia nós chamamos de relações raciais, né? Então, se a gente olhar para a fundação, né, desse campo de estudos na sociologia brasileira, né, de relações raciais, a sociologia das relações raciais, ela está muito bem localizada, né? Isso ocorre nos anos 40, com a publicação de uma obra, né, de um autor americano, que é o Donald Pearson, em 1942. Essa obra é fruto do doutoramento do Donald Pearson na Universidade de Chicago, e o título é Pretos e Brancos em Salvador. E nessa obra, o Pearson estava interessado em entender relações raciais no Brasil e, especificamente, em Salvador. Né? Então, ele ficou, eu acho que um ano e meio, né, convivendo com a população soteropolitana, entrevistando uma série de pessoas, né, e isso se tornou fruto da obra, né, fruto do doutoramento. Isso se tornou o doutoramento do Pearson. Por que essa obra é importante? Porque quando a gente pensa em relações raciais, né, esse é um campo de análise, de estudos sociológicos que surge nos Estados Unidos, efetivamente na escola de Chicago, né, com uma série de orientandos e orientandas, né, que trabalharam com um antropólogo bastante importante, que foi o Robert Park, né, dentro da escola de Chicago. E se funda, né, esse mesmo campo no Brasil com essa obra, né, do Donald Pearson. Qual que é o ponto central aqui? O Donald Pearson vai, em diálogo, né, muito com Gilberto Freire, fazer uma afirmação que é muito importante para a gente entender esse contexto que a gente vive hoje, mas aquele também. Né? Ele vai reproduzir uma ideia que já estava generalizada naquele momento, de que no Brasil não existiria discriminação racial efetiva. Né? O que ocorreria no Brasil, né, seria uma discriminação de classe. Né? Ou seja, a noção de discriminação de raça que Donald Pearson tinha em mente era, né, algo que se colocava, ou pelo menos na visão do Pearson, como modelo, o caso americano. Por que isso é importante? Porque é dentro dessa perspectiva de diálogo, né, e aqui nos anos 40, né, que esses projetos de nação se efetivaram. Então a gente pode dar um salto para trás e voltar para o século XIX. Né? No século XIX, tanto o Brasil como os Estados Unidos passaram, né, por processos de incorporação, integração, pelo menos do ponto de vista jurídico, da população anteriormente escravizada à ideia, ao conceito, ao direito de cidadania. Né? No caso dos Estados Unidos, isso ocorreu ali no período de 1865, né? Posteriormente, no processo da Guerra de Secessão, entre um sul escravocrata e um norte industrializado, em que a escravidão já não vigia mais, né? E no caso brasileiro, em 1888, com a abolição da escravatura e no ano seguinte, né, a queda da monarquia. Né? Por que é interessante pensar esse momento? Né? Porque raça, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, vai estar dialogando necessariamente com uma série de ideias que chegam na Europa e aportam no Brasil, que é o racismo científico, que vão estabelecer uma hierarquização das raças, em que brancos são vistos do ponto de vista, entre aspas, biologicamente, como superiores em relação a negros, mestiços e outras raças. Por que isso é importante? Porque isso vai informar, né, a formulação e a incorporação dessa população dentro de uma ideia de cidadania. Né? No caso americano, né, se estruturou, né, uma lógica de segregação, né, com alguns momentos em que se pensou, né, integração via estabelecimento de políticas públicas que visassem, que incorporassem essa população. E no caso brasileiro, né, o que ocorreu foi, na verdade, uma não integração, né, muito orientada por essa ideia de que essa população ela desapareceria por conta, né, da sua configuração biológica, né, de raça inferior, né, e a ideia de degenerescência. Isso é importante por quê? Porque quando a gente olha para os projetos de nação,
né? Ou seja, esses projetos de nação, de Estado, né? E eles estão, né, de certa maneira, né, não de certa maneira, mas diretamente dialogando, né, com a ideia de raça, racismo, né, e o impacto disso, né, na efetivação ou não, ou na estruturação, na configuração de um tipo de cidadania. No caso dos Estados Unidos, uma subcidadania, e no caso brasileiro, uma cidadania que é efetivada do ponto de vista jurídico, mas sem nenhum tipo de auxílio no sentido de promover de fato essa integração. Por que esse ponto é importante? Porque isso vai pontuar toda a história, né, do século XX e XXI. Né? Então, isso remete necessariamente, né, a outros momentos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né, na forma como se entendeu, reconfigurações de projetos de Estado-nação e também de racismos, né, e de, né, ideias de cidadania e de democracia. O professor Antônio Sérgio Guimarães tem um texto bastante interessante que ele vai falar da ideia de modernidade negra, né, que é esse momento de integração dessa população anteriormente escravizada dentro desses projetos de nação, né, no Ocidente moderno, em países como o Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, esse processo de modernidade negra se deu a partir da elaboração de uma ideia de culturas negras, né, uma cultura afro-americana. No caso brasileiro, isso se deu, né, a partir da ideia de miscigenação, né, ou seja, uma cultura mestiça, híbrida, né, e a incorporação da população negra de valores dominantes. Né. Isso também dialogava com ideias de racismo, né, no caso americano, a segregação, e no caso brasileiro, uma não segregação institucionalizada em vias jurídicas. Né. Por que isso é importante? Porque no caso brasileiro, isso vai informar necessariamente, né, essa formulação de uma ideia de democracia racial, ou seja, né, essa representação produzida ali nos anos 30, nos anos 40, né, de que o Brasil é um país destituído, né, de uma questão racial, de discriminação racial, né, de conflitos raciais, né, ou seja, a ideia de raça não seria algo importante, estruturante, né, na maneira como se dá a dinâmica social no nosso país, né, diferente do que ocorria nos Estados Unidos. Né. E essa ideia formulada pelo Gilberto Freire tinha também como referência os Estados Unidos, né, porque o Gilberto Freire estudou, fez a graduação em Baylor e posteriormente foi fazer, né, o seu mestrado na Columbia University, em Nova York, que teve contato com as ideias do Boas. Ao mesmo tempo, Gilberto Freire era um modernista. E quando volta do Brasil, elabora essas ideias que vão ficar, de certa maneira, muito bem explícitas e cristalizadas numa obra que se tornou um clássico do pensamento social brasileiro, que é Casagrande Senzala. Né? E aí, eu acho que aqui a gente chega na discussão em relação ao Pearson. Né? Então, o Pearson está dialogando com o Gilberto Freire quando afirma que no Brasil não existe discriminação de raça, mas de classe. Né? E, ao mesmo tempo, a obra do Pearson é fundante dos estudos de relações raciais. Posteriormente, vai haver uma produção que vai questionar isso. Né? Então, a Escola Paulista de Sociologia, na figura de Florestan Fernandes, vai ser o principal opositor dessas afirmações, ou dessa afirmação do Pearson, mostrando como, de fato, né, existia discriminação racial no Brasil, né, e na interpretação do Florestan Fernandes, num livro clássico, que é a Integração do Negro na Sociedade de Classes, a discriminação racial ela é vista como uma espécie de resquício do passado, de uma sociedade estamental, né, em um processo, né, de transição para uma sociedade moderna, capitalista, efetivamente de classe. E essa discriminação era uma forma pela qual brancos tentavam manter privilégios que já não se mantinham, né, nesse processo de transição e tenderiam a desaparecer posteriormente numa sociedade efetivamente de classes. Né? Qual que é o ponto aqui? Né? De novo, né, você tem, por um lado, né, a não efetivação, né, da cidadania, porque não houve nenhum projeto de incorporação dessa população negra, mas a ideia de democracia racial e o projeto modernista incorporou as
culturas ou manifestações lidas como mestiças, mas negras, dentro de um registro, né, de incorporação no projeto de nação. Então, tudo que é pensado, né, como brasileiro era efetivamente negro, né? Por um lado, e por outro lado, a ideia de que o Brasil não era efetivamente não tinha necessariamente um problema racial, né? Em comparação com os Estados Unidos, onde existiria efetivamente a discriminação racial, né? Então, de novo, a gente pode pensar esse diálogo, né, que ele é constante, e ele volta a ser feito, né, nos anos 70. Nos anos 70 você tem uma mudança, né, de projeto de nação no Brasil, uma reestruturação do movimento negro, né, o movimento negro que nasce ali nos anos 30, né, com a Frente Negra, toma configurações específicas nos anos 40 e 50, com o Teatro Experimental do Negro. Nos anos 70, ele se reconfigura a partir de uma organização que é o Movimento Negro Unificado. O Movimento Negro Unificado, majoritariamente de esquerda, diferencialista, reivindicando, né, cultura negra, reivindicando uma persona negra que incorpora uma identidade anterior não incorporada e, ao mesmo tempo, dialogando diretamente com o projeto multicultural. E afirmando, né, e denunciando, né, a democracia racial em diálogo com a academia como um grande mito, né? Ou seja, esse momento aqui é importante também, por quê? Né? Porque é um diálogo feito com, né, os movimentos negros dentro de uma perspectiva global, também que possibilitam essa reformulação, né, do movimento negro no Brasil nesse momento, né? E eu acho que esse é um ponto central, por quê? Porque aqui, no movimento negro unificado nos anos 70, vai aparecer a denúncia de algo que vai tomar uma magnitude cada vez maior nos anos 80, 90, 2000 e 2010, que é a denúncia da violência policial, da brutalidade policial, como um braço, né, das práticas racistas que estruturam o funcionamento do Estado brasileiro, né, e que se reproduz na sociedade. Então, e aí eu acho que é importante pensar esse outro momento, né, porque nos anos 60, né, e nos anos 70 nos Estados Unidos, né, o movimento pelos direitos civis foi responsável por fazer a desestruturação da segregação racial, né? E, posteriormente, né, houve uma radicalização, né, do movimento negro, né, o surgimento de Black Panthers, a ideologia do Black Power, e uma repressão extremamente violenta do Estado, né, norte-americano ou estadunidense em relação a essa faceta, digamos, mais radical do movimento negro americano, né? E as forças policiais, elas tomaram uma importância central, né? Agências como o FBI, a CIA, né? No caso do FBI especificamente, que tinha à frente o de Edgar Hoover, né? Você tem na verdade, um processo, um plano chamado COINTELPRO, né, que visava desestruturar esses grupos, né? E por que disso chamar atenção para essa dimensão, né, da violência policial, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né, como reprodução de práticas racistas? Porque aqui a gente identifica, né, necessariamente uma faceta da violação dos direitos e da cidadania dessa população que vai se tornar onipresente no momento contemporâneo, né, que é a violação dos direitos civis, né, e de um valor fundamental, um direito fundamental que é o direito à vida, né? Então, quando a gente olha para esse momento que a gente vive contemporaneamente, né, em que a gente tem movimentos como Black Lives Matter, no caso americano, né, e ao mesmo tempo, né, movimentos como o genocídio contra a juventude negra no Brasil, esses são movimentos, tanto lá e cá, que estão, né, denunciando uma configuração do racismo, né, que atinge necessariamente, né, a vida da população negra, né, e os direitos civis dessa população. Então, acho que esse é um ponto central, porque isso, na verdade, também aponta, né, uma espécie de falha, né, na
implementação efetiva da cidadania e da democracia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E isso já era objeto, né, de denúncia de vários teóricos, tanto no século XIX como no século XX. Eu fecho por aqui falando um pouco efetivamente do Alex Tocqueville, que no século XIX, né, já afirmava numa obra clássica, que é Democracia na América, que o grande elemento de tensão, né, no caso de democracia racial, era a questão racial. Né? No caso da democracia americana, era a questão racial. E ele chegou a prever uma guerra racial que ocorreria nos Estados Unidos. Né? W.E.B. Du Bois, né, que é um grande intelectual, um dos pais fundadores da sociologia e um sociólogo afro-americano, afirmava já em 1903, num livro que é o The Souls of a Black Folk, que o grande problema do século XX seria o problema da linha de cor, ou seja, do racismo. E, de fato, essas são previsões que se efetivaram, pelo menos no caso do Du Bois, de forma bastante preponderante. Né? E isso pode ser visto, né, e pode ser testemunhado por nós, foi testemunhado por nós, né, em maio último, quando nós tivemos o assassinato de George Floyd, né, por um policial branco nos Estados Unidos. Um evento que gerou, né, uma onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo, incluindo o Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente começar a nossa conversa de hoje. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu vou deixar o espaço para os outros colegas fazerem a exposição e depois abrir para a nossa discussão. E eu espero que a Marina tenha voltado, porque eu tive que me virar nos 30 aqui. Oi, Márcio. Nossa, assim, são as coisas, né, da contemporaneidade. São os imprevistos, né, enfim. Eu estava, na verdade, começando a falar sobre a dinâmica. Te agradeço muito por ter assumido, né, o controle da sala. Eu estava agradecendo, né, colocando aí os meus agradecimentos tanto aos organizadores do Congresso, quanto aos técnicos, aos tradutores. É uma grande equipe que está propiciando esse momento, né, que é um momento histórico, né, e estava dizendo também que essa mesa, né, é uma mesa emblemática por diversas razões. Eu não sei até que ponto que foi visto aí, né, mas eu estava me apresentando como professora da Unifesp, membro do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp. Eu estava dizendo um pouquinho apresentando um pouquinho essa temática, né, racismos, que eu prefiro colocar no plural, racismos, velhos e novos desafios. Por quê, né? Porque é um tema complexo, é um tema urgente, é um tema particularmente caro a nós, né? Brasileiras, brasileiros, não apenas a nós, né? É um tema candente no mundo hoje. E, assim, eu estava fazendo uma consideração de que o Brasil é um país reconhecido globalmente, tanto em função, né, da nossa multietnicidade, da nossa multiculturalidade, dos nossos multilinguismos, mas também é um país, curiosamente, conhecido como por um comportamento supostamente cordial nas relações com as diferenças e com os diferentes, né? Propagandeado como sendo uma harmoniosa democracia racial, e a gente sabe que não, que o Brasil é um país extremamente desigual, que essa desigualdade se manifesta em várias instâncias, né? E, no entanto, o racismo, durante muito tempo, foi um tabu, né? Foi um incômodo, foi uma inconveniência, e eu quero usar o verbo no passado. Por quê? Porque a gente sabe que essa discussão, que hoje em dia talvez se transcorra com menores
com menores pudores, digamos assim, né? E isso se deve ao fato de que esse tabu foi sempre desafiado por homens, por mulheres, de dentro, de fora da academia, nos movimentos negros, nos movimentos indígenas, né? E que sempre desafiaram essa cortina de fumaça, né? Que imposta pelos ritos e pelos mitos hegemônicos, né? O racismo é um fenômeno que nega, que impõe uma identidade negativa. Ele inventa uma humanidade ideal, uma humanidade única, fictícia, né? Uma humanidade fraturada, cindida, que se divide entre uma humanidade que se arvora em senhora da razão e da natureza, e por esse padrão a natureza se aparta do que é humano, e o humano se torna senhor de tudo, senhor de todos, né? Esse humano ideal. E o racismo, ou os racismos, né, no plural, eu prefiro colocar no plural, porque dizem respeito a variados contextos, a variadas circunstâncias. Os racismos vicejam porque convencem antes de matar, convencem antes de anular, de rasurar, ou mais comumente torturar, né? Os racismos não são episódicos, não são um deslize, não são adereço dos modos hegemônicos de sentir, de enxergar e viver o mundo. São constitutivos, são parte integrante dos consensos estabelecidos, daquilo que a gente, como sociedade, aceita como normal, como inevitável, como bom, belo, como verdadeiro, né? Então, questionar os racismos está, de um modo inexorável, implicado nas nossas apreciações nas nossas apreciações e nas nossas ações, né? Éticas, estéticas, epistêmicas, políticas. Os racismos hierarquizam e nomeiam. E, a partir de posições e nomes, classificam, né? Então, naturalizou-se, a gente naturaliza uma ideia do que sejam europeus, do que sejam africanos, do que sejam nordestinos, do que sejam agentes e passivos, do que sejam certos e errados, e verdades e mentiras. E esses duplos, né, são colocados em lados opostos, distantes e, quiçá, separados. E não, né, não estão separados. Eu estava pensando aqui, refletindo, que o filósofo, o pensador Achille Mbembe, né, que tem sido muito referido, muito referenciado nos últimos tempos, ele coloca que o medo do contágio não impede o contágio, né? Então, o putrefato muitas vezes se impõe. Os racismos distinguem e elevam todos os bem-aventurados, os bem-intencionados, coincidentemente, muitas vezes também bem-nascidos, né, conclamando-os a salvação do mundo, pela purgação, pela domesticação, pela higienização, pela tentativa de separação do joio do trigo. Mas não existe trigo sem joio, né? E o joio cresce, se multiplica a partir de uma vontade própria, de uma lógica de sobrevivência que impõe a multiplicação e a multiplicidade como condição dessa sobrevivência, né? E aí, assim, o que eu tinha pensado para introduzir essa conversa, que felizmente o Márcio já introduziu, é a gente pensar qual ou quais os desafios que os racismos, né, assim no plural, nos impõem. Se a retórica da raça sobrepõe-se ainda à retórica dos corpos sujos, dos corpos evitáveis, dos corpos matáveis, inadequados, descartáveis, impuros, incorretos, abjetos e perigosos.
Se ontem ao Estado, entendido como aparato da modernidade, cabia fazer viver e deixar morrer, hoje a gente tem sistemas de governo fortemente engajados na disposição de deixar viver e fazer morrer. Fazer morrer aqueles corpos sujos e perigosos, né? Como reagir a um mundo que, transformando o outro e a outra, né, a algo que destina-se a uma humanidade a ser devassada, destrinchada, esmiuçada e lançada como realidade, como produto, como entendimento e explicação, de um certo modo zoomorfizado, né, uma explicação zoomorfizada de quem, não tendo competências, tampouco habilidades, precisa ser descrito, definido, tornado inteligível por quem detém os mecanismos exclusivos para tal. Embora a gente esteja aqui numa mesa em que supostamente a exclusividade do tema se faça notória, é importante que a gente, né, que todos nós, que todas nós, suspeitemos e questionemos esses lugares de exclusividade, porque, por vezes, esses mesmos lugares revelam e reiteram e ratificam exatamente aquilo que querem denunciar, né? Então, para provocar, eu diria, né, inclui quem pode, obedece quem tem juízo, e salvaguardando aqui todos os sentidos possíveis para essas expressões e categorias teóricas, que são também categorias teórico-metodológicas, né? E aí, né, eu pedindo a bênção e a licença dos mais velhos, das mais velhas primeiro, né? Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, a Neuza Santos, a Sueli Carneiro, dentre muitas outras que nós rememoramos e celebramos nesse mês, que é dedicado às mulheres negras, afro-latinas e afro-caribenhas, e também pedindo a bênção e a licença dos nossos ancestrais e mais velhos, Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Kabengele Munanga, dentre muitos e tantos outros. Eu passaria a palavra ao Márcio, que já introduziu, que já começou essa discussão, a quem eu agradeço imensamente, né? O Márcio é um grande amigo, né? A gente não se via há algum tempo, e agora eu passo a palavra para também amiga, também membro do NEAB, vice-coordenadora do NEAB, professora, militante, Renata Gonçalves. A palavra é sua, Renata. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É um prazer, agradeço à professora Marina Mello, ao professor Márcio, ao professor Marcelo de Salete. Tenho certeza de que vou aprender muito. Hoje já aprendi bastante, né? Estava muito curiosa para conhecer o professor Márcio e agradeço imensamente a presença dele aqui conosco, né? Essa mesa formulada pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, coloca, né, no centro do debate a questão do racismo, né, dos velhos racismos e dos novos racismos. Queria também, assim como a Marina, né, pedir licença para estar aqui com vocês hoje, pedir licença para aquelas mulheres, né, para as minhas mais velhas que vieram antes de mim e que possibilitaram que eu tivesse aqui com vocês hoje. Eu pedi, né, não sei se será possível, mas acho que é importante, antes de começar a falar, eu queria projetar para vocês um videozinho que dura, videozinho mesmo, porque ele é curto, dura 1 minuto, e aí a gente volta a dialogar.
a gente projetar e começar por esse vídeo, né? Porque a gente está num momento, né, muito difícil. O Brasil passa, o mundo passa por um momento muito difícil, né? Que é o momento de expansão aí dessa pandemia, né? E o vídeo ele retrata, na verdade, a primeira pessoa, né, a primeira pessoa que foi vítima da Covid-19 no Brasil. E não por acaso foi uma empregada doméstica, né? Não sei se vocês se lembram, mas no dia 12 de março de 2020, né, morreu a primeira pessoa vítima da Covid-19. E é curioso isso, essa mulher que morreu, ela, na verdade, contraiu o vírus por causa da sua patroa, que tinha voltado da Itália, né? A Itália, que em março era o epicentro da pandemia, e essa patroa se recusou a manter o isolamento, a manter uma distância, e ela teve, a empregada teve que trabalhar, contraiu o vírus, e foi ela quem morreu. A patroa passa muito bem, né? No mesmo momento em que essa mulher, empregada doméstica, morria, aqui em São Paulo, né, a primeira pessoa que contraiu o vírus, né, era tratado no hospital VIP Gourmet da classe média paulistana, né? E isso diz muito sobre as relações sociais, e eu diria, a pandemia de coronavírus tem reatualizado, né, a relação entre Casagrande e Senzala. Também não foi à toa que há poucas semanas a gente viu, né, uma criança sendo deixada para morrer, uma criança de 5 anos sendo deixada para morrer, quando a sua mãe, obrigada a ir trabalhar, né, teve que levar a criança porque a escola não estava funcionando, as escolas não estão funcionando por causa da pandemia, então ela teve que levar o filho, o Miguel, para o emprego, né? E a patroa, Sinhá, não teve a paciência de cuidar daquela criança de 5 anos. E a gente vê nas cenas que apareceram, né, nos jornais, a patroa Sinhá apertando o botão do 9º andar, né? E a criança, então, foi deixada para morrer. O resto da história todos nós já sabemos, né? Então, essa pandemia, ela atualiza essas relações, né? As relações raciais, as relações de gênero, as relações de classe, né? A desigualdade social aqui no Brasil, né? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês, nesse pouco tempo que a gente tem, né? Sobre as mulheres negras e o seu... Como é que eu diria, né? Mulheres fora do lugar. Então, essas relações que eu acabei de mencionar e que aparecem nesse vídeo, acho que é importante a gente mencionar que isso tem uma estreita relação, né, com o passado escravista, que já tinha uma organização patriarcal, e que no capitalismo essa relação escravista, traduzida agora pelo racismo e pelo sexismo, né, fazem parte de uma engrenagem, né, que reforça as desigualdades sociais para melhor se reproduzir, né? Então, na formação social brasileira, a gente vai encontrar ao longo, né, da formação social brasileira características bastante autoritárias e bem próprias à família patriarcal, né, que se consolidou durante o regime escravista, né, que assegura no presente a autoridade do pai-senhor, né, ou seja, do patriarca branco e proprietário, né, que detinha o controle quase que absoluto sobre a vida e a morte de homens e mulheres escravizados e escravizadas, né, com o objetivo, obviamente, de garantir a máxima produção, o que implicava aumentar cada vez mais a exploração da força de trabalho escrava.
E aí acho que é importante da gente dizer, e eu estou me referindo aqui a um livro da Angela Davis, que muitos e muitas de vocês conhecem, que é aquele Mulheres, Raça e Classe, né, publicado recentemente no Brasil, em 2016, pela editora Boitempo. E aí é muito interessante o que a Angela Davis vai dizer, né, que como trabalhadoras escravizadas, as mulheres negras, elas eram consideradas iguais aos homens, né, e elas recebiam os mesmos castigos que eles. É importante a gente dizer isso, né, mas pelo fato delas serem mulheres, né, por serem do sexo feminino, elas eram também vítimas de abuso sexual e de tantos outros maus-tratos bárbaros, né, que só poderiam ser infligidos a elas, né, as mulheres. E aí é interessante observar, né, que então elas eram, de um lado, força de trabalho, como qualquer homem, né, mas elas eram também reprodutoras, né, e eram castigadas de uma forma bastante específicas, né. Eu acho que é muito interessante da gente observar é que essas considerações acerca, né, de uma dinâmica que é patriarcal nos aproxima bastante a aceptação feminista sobre o patriarcado, né, compreendendo o patriarcado como uma estrutura em que os homens detêm o poder, ou ainda, né, como um sistema total que comanda o conjunto de atividades de uma determinada sociedade, de atividades coletivas e individuais, né. Vale a pena ler sobre isso naquele dicionário crítico do feminismo, especificamente sobre o patriarcado, a feminista socióloga Christine Delphi, né? Então, o patriarcado, ele está na origem também daquilo que a Peterman vai chamar de contrato sexual, ou um pacto masculino, né, que impõe um acordo que é tanto sexual como também social. No plano social, é importante dizer, esse contrato ele é patriarcal e cria, né, uma espécie de direito político dos homens sobre as mulheres, mas ele também é sexual, no sentido do estabelecimento de um acesso sistemático dos homens aos corpos das mulheres. Então, em alguma medida, né, a gente está aí diante de um conceito, aspas, modernos, para uma prática bastante arcaica, né? Em se tratando das mulheres negras escravizadas, esse arcaísmo, né, do acesso a seus corpos, né, ele é mais do que uma prática sistemática, ele foi profundamente violento, né? Enquanto fêmeas, seus corpos eram violentados para extrair o leite para amamentar, por exemplo, seus futuros opressores e para aliviar as taras sexuais do Senhor. Então, a gente está diante aí de uma versão, digamos assim, uma versão tupiniquim do contrato sexual, né? E aí, na minha concepção, essa violência, ou é a violência contra as mulheres negras escravizadas no Brasil, ela acaba precedendo, né, e ao mesmo tempo moldando o próprio contrato sexual para o conjunto das mulheres, né, mas obviamente não sem estabelecer uma hierarquia entre elas, né, e essa hierarquia está muito baseada naquilo que o Márcio falou agora há pouco, né, está muito ancorada nesse projeto racista de sociedade. Tem uma autora que eu gosto muito, Lélia Gonzalez, uma grande intelectual negra, feminista, atuante do movimento negro, aliás, ajudou a fundar, né, o movimento negro unificado em 1978, e autora de inúmeros textos que nos ajudam a compreender a formação social brasileira e, mais especificamente, o lugar da mulher negra, né, para quem tem discutido muito essa questão aí do lugar de fala, a Lélia Gonzalez discutiu isso há bastante tempo, né, para pensar o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, né, e ela tem
discutido muito, né, ela discutiu muito e trouxe um elemento, inclusive, para a gente pensar, né, pensando aí na hierarquia entre as mulheres, né, ancoradas num projeto racista de sociedade, num projeto de embranquecimento da sociedade, ela vai dizer, né, ela vai fazer uma denúncia em que se tinha e se tem no Brasil a ideia de que as brancas são para casar, né, as mestiças, que na época ela chamou de mulata, né, as pardas, para fornicar, e a negra para trabalhar, né? Então, uma violência que também hierarquiza, obviamente, de acordo com a classe social, mas, sobretudo, de acordo com a cor da pele, né? O que, em geral, na verdade, indica também a origem de classe, sendo maior ou menor e mais ou menos tolerada socialmente. Então, esse contrato, que é pacto, né, contrato / pacto, ele não é apenas sexual e nem somente social. É preciso que a gente diga e afirme constantemente. Ele é também racial, né, como amplamente denunciado por tantas mulheres negras, por tantos movimentos de mulheres negras. Então, esse contrato sexual racial reserva, então, às mulheres negras os degraus inferiores da sociedade, e só lhes é permitido ocupar os mesmos espaços de brancos e brancas apenas na condição de servi-los, né? Confirmando, portanto, haver, como a Lélia Gonzalez também denunciava, uma divisão racial do trabalho, né, constantemente camuflada, né, sob o mito aí da democracia racial. Então, nessa divisão racial do trabalho, a mulher negra, né, ela, muitas aspas, naturalmente, ela é cozinheira, faxineira, servente, cobradora de ônibus, ou, vai dizer a Lélia Gonzalez, a prostituta, né? Então, nessa divisão racial, mulheres negras, definitivamente, né, para a gente tentar pensar o nosso universo acadêmico, mulheres negras, definitivamente, não são docentes. E quando elas conseguem romper as barreiras raciais, com frequência, são lembradas de que estão fora de seus lugares, né? Então, esta é a lógica do patriarcado capitalista com supremacia branca, né? Quem vai dizer, isto é uma outra grande intelectual, hoje bastante eu não sei, mas que começa a ser lida no Brasil, os textos dela nos últimos anos têm sido traduzidos, né? Eu estou me referindo aqui à escritora negra, intelectual negra, estadunidense, a Bell Hooks, né? É ela que vai dizer que essa é a lógica do patriarcado capitalista com supremacia branca, né, em que a cultura age para impossibilitar que as mulheres, sobretudo as negras, atuem, né, enquanto intelectuais que exercitem de forma criativa as suas mentes. Nesse caso, racismo e sexismo incutiram, então, na consciência de todos, de acordo com a Bell Hooks, uma ideia de que as negras eram só corpo sem mente, né? A essa sexualização extrema de seus corpos corresponde o estereótipo, né, das mulheres fáceis, né, das mulheres em que aqui aqui os homens têm acessos muito fáceis aos seus corpos, né? E também guardam aí, quando a gente pensa nesse lugar da mulher que não é capaz de pensar, a gente remete a um outro estereótipo, né, que é o eterno mito da mãe preta, que é aquela mulher capaz de dar colo para todo mundo, né, e em consequência, as negras, mulheres negras de todas as camadas, de todas as profissões, né, acabam constantemente sendo lembradas, né, de que elas estão fora de lugar, né, e com frequência, vai dizer a Bell Hooks, né, parece que é solicitado a nós, mulheres negras, que a gente constantemente assumam aqueles papéis de zeladoras, né,
que sejam as consultoras, orientadoras, as babás, né? Ou seja, aquela que está definido aí nesse imaginário coletivo como sendo o lugar da mãe preta. Então, em quaisquer dos casos, né, seja como na posição do corpo fácil, ou seja como na posição de mãe preta, as mulheres negras, elas acabam sendo desprovidas de uma capacidade intelectual, o que, na verdade, as colocam, então, em desvantagem quando elas chegam, no nosso caso, à docência no ensino superior, né, onde, para sobreviver, elas terão responsabilidades redobradas, né, serão colocadas em questão com muita frequência, né, terá que dar mais satisfações do que o restante das mulheres e mais ainda do que o restante dos homens. Então, nesse sentido, as mulheres negras, para a gente pensar no ensino superior, justamente, né, a partir de sua condição de estar fora do lugar, ou de outsider, como vai dizer a Patrícia Hill Collins, elas acabam por impulsionar e transformar a própria forma de produzir conhecimento científico. E neste particular, né, e na verdade, nesse particular, que cada vez mais, ao meu ver, se torna necessário o aporte teórico e prático, né, que tem sido trazido pelo feminismo negro, se a gente quiser pensar em um novo marco civilizatório. E aí, para ir concluindo aqui, queria dizer que a pesada herança da escravidão negra, né, e a ausência de políticas públicas no pós-escravidão marcaram profundamente a sociedade brasileira, né? O Márcio mencionou agora há pouco o papel do Gilberto Freire, né? E o Freire, ele foi importantíssimo, né? Aquele livro dele, Casagrande e Senzala, ainda é uma referência para o bem e para o mal, se é que dá para dizer dessa forma, né? Mas o Gilberto Freire, em 1933, quando se discutia, né, toda a chamada inteligência brasileira discutia o projeto de embranquecimento da nação e olhava para essa nação para dizer que, veja, precisamos nos livrar dessa parte gangrenada da população, se queremos, né, chegar a uma nação potente, e isso já vinha sendo discutido desde o final do século XIX, a ponto de o diretor do Museu Nacional, em 1911, o Batista de Lacerda, né, participando do primeiro congresso mundial das raças, levar como ideia, na verdade não era uma ideia, já era uma conclusão, né, o fato de que o Brasil seria um país branco em 100 anos. Ele falava em 1911, né? Ou seja, em 2011, o Brasil deveria ser totalmente branco para ser efetivamente uma nação, né? Problema, não combinaram com a gente e olha eu aqui, né? Eu gosto muito de uma frase de uma escritora negra genial, tem uma aluna nossa do campus Baixada Santista, que é a Ana Paula Pires, discutindo intelectuais negras, e uma delas é essa que eu vou mencionar, que é a Conceição Evaristo, né? Ela tem uma frase que é ótima, que é: combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, né? Estamos aqui enfrentando os novos desafios colocados pelo racismo da sociedade brasileira. Muito obrigada. Desculpa, hoje as coisas estão acontecendo comigo. Eu estava te agradecendo, Renata, sempre um privilégio te ouvir. De fato, a gente está aqui com uma mesa muito privilegiada nessa sessão. E agora, assim, para não me alongar mais, né, eu acho que está todo mundo bastante ansioso aqui também.
com a presença de mais um participante ilustre, né, como são todos vocês. O Marcelo de Salete é um autor celebrado, premiado, de histórias em quadrinhos, é ilustrador, é professor, é graduado em artes plásticas, é mestre em história da arte, publicou o álbum Cumbi, né, também premiado, traduzido em vários países, em vários idiomas, né, na França, na Áustria, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Ele tem também o livro Angola Janga e o outro livro que é A Encruzilhada, e todos os livros, né, do Marcelo, para além de outras atividades, né, que ele desempenha, tem esse reconhecimento, tem a indicação, inclusive, das suas obras para o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático de 2018, é indicado também para a Escola de Portugal. Então, a gente tem a satisfação de te receber, Marcelo, a palavra é sua. Muito obrigado, Marina. Eu estou usando um fone, tá? Então, qualquer problema em relação ao áudio, é só falar. Muito obrigado à apresentação e ao convite da Marina, da Fábia também, que não está aparecendo aqui, mas também fez o contato. Ótimo rever e ouvir o Márcio Macedo também, e a Renata. Eu acho que muito do que a gente está conversando agora tem suas conexões, né? Quando a gente fala desse tema tão amplo, que é o racismo, e das diversas facetas disso na nossa realidade. Bem, eu sou professor da Escola de Aplicação, ali da USP, autor de algumas obras de histórias em quadrinhos, e o que eu vou apresentar aqui são algumas reflexões que surgiram a partir de participação em alguns eventos, conversas com outros profissionais da área, e bem como com pessoas que estão pesquisando bastante sobre quadrinhos, artes gráficas e sobre representação, a presença de negros e negras nas artes gráficas no Brasil. Então, hoje eu não vou falar tanto das minhas obras, peço para ficarem de olho aí no tempo, qualquer coisa é só falar. Eu vou falar um pouco mais sobre algumas impressões a partir de alguns autores que são vistos, não é, de uma forma canônica aqui no Brasil, quando a gente fala de início das artes gráficas, e tentar ver esses autores a partir dos nossos olhos de hoje, não é? E bem como conectar com o tipo de discurso que hoje, na verdade, nós temos que enfrentar, não é? E como certas formas de discriminação e de racismo, elas acabam se atualizando também no decorrer do tempo, e é importante nós estarmos atentos a isso, tá? Acho que o meu trabalho com o livro Angola Janga, Cumbi, o Encruzilhada e os outros, ele, de certo modo, é um diálogo com essas obras, no sentido de justamente fazer uma espécie de contraposição e tentar construir um discurso que é um discurso iconográfico, de imagens, não é? E que conecta tanta gente também. Eu vou começar falando de um autor que, pelo menos na área dos quadrinhos, ele é muito conhecido, e também quando a gente fala de imprensa, no século XIX, que é o Angelo Agostini. E eu vejo que tem diversos pontos na fala do Márcio, bem como da Renata, que se conecta com algo que aparece com o Angelo Agostini desde o século XIX. E falar do século XIX é muito importante porque, como já foi citado, ele é algo fundante, não é, da nossa sociedade hoje e, de certo modo, do jeito como a população negra hoje luta por uma cidadania que até hoje não foi efetivada de fato.
E a construção dessa subcidadania, ou não cidadania, de certo modo, ela tem grande parte do seu alicerce nesse processo que passa pelo século XIX, pela independência, pelo Brasil imperial, enfim, e depois república, tá? O Angelo Agostini, ele é um artista italiano que sai da Itália, passa pela França, a família dele, quando ele ainda era muito pequeno, e em 1859 ele vem aqui para o Brasil. Ele já tinha muita familiaridade com artes gráficas e muito cedo ele começa a já atuar dentro das artes gráficas aqui no Brasil, em diferentes jornais. Em jornais aqui de São Paulo, inicialmente, e depois lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele chega a participar de alguns jornais junto com o Luiz Gama, inclusive. Então, ele tinha toda uma preocupação que está conectado com o período dele, com a época, sobre abolição, não é, da escravidão, e ataque também ao Brasil Império, não é, à monarquia, buscando então a república. Eu vou mostrar algumas imagens desse artista, vou comentar algumas imagens dele e posteriormente de um outro artista que aí já é no início do século XX, que é o J. Carlos, tá? Eu acho que esses dois artistas, eles têm muito a dizer para a gente sobre artes gráficas, sobre representação, sobre a forma de ver a população negra nesse período, e, de certo modo, eles vão legar para o bem e para o mal, não é? Uma forma de ver esse grupo que acaba chegando até o nosso período, ou pelo menos até bem próximo da gente, tá? Eu vou passar aqui a imagem. Espera aí um minutinho. Espera aí. Foi? Ótimo, obrigado. Bem, para quem não conhece, essas são as minhas obras, não é? Então, Cumbi, Encruzilhada, Noite Luz e o último, Angola Janga, que é sobre Palmares. Mas eu vou mostrar uma outra coisa que está aqui. Muito bem. Essa é a capa de uma revista, que é a Revista Ilustrada, publicada pelo Angelo Agostini. Dá para ver o nome dele em destaque, não é? Nessa publicação. E é provavelmente a publicação mais conhecida do Angelo Agostini. Então, ele acaba trazendo e fazendo parte de um time de artistas que, nesse período, de 1860 até final de 1880, que ele fica aqui no Brasil, vão dar uma nova identidade, não é, cara, para as artes gráficas aqui no Brasil, utilizando muito da imagem, da caricatura, da sátira, e também utilizando do formato de histórias em quadrinhos, de imagens que utilizavam também de texto, não é? Essa junção do texto e das histórias em quadrinhos, geralmente o texto vindo embaixo, é algo que vai ser marcante na produção dele, que vai inaugurar esse gênero aqui no Brasil, na década de 1860, tá? Aqui dá para ver algumas coisas que são muito caras, não é? Ao Angelo Agostini. Então, tem todo o anúncio aqui da Revista Ilustrada e tal, a assinatura, e aqui um pouco as ferramentas, não é? Do artista e da imprensa também, as que eles estavam confrontando, não é? Diretamente ali. Dá para ver esse recipiente de tinta, uma palmatória, não é? Dá para ver uma pena e uma outra caneta. E diretamente ligado aqui a algumas personalidades, com ares bem
sisudos, não é, sérios, pessoas então que aparentam ser da aristocracia e tal. Dentro dessa imagem, aqui no cantinho esquerdo, a gente pode ver uma figura de uma pessoa negra, não é? Parece que é a única dentro de todo esse contexto aqui. Ela aparece como uma observadora, não é? Ela não está diretamente ligada na ação, mas ela está observando o que está acontecendo. Bem, só para vocês compreenderem um pouquinho do Angelo Agostini. Agora eu vou passar para uma outra imagem dele, que é clássica, sempre quando a gente fala sobre abolicionismo, escravidão e século XIX aí. Essa imagem ela vai falar diretamente do quê? A Guerra do Paraguai. A gente tem um soldado negro que volta da Guerra do Paraguai. Ele está todo paramentado, não é, com as roupas do exército, insígnias, e está com a mão na cabeça, desesperado, olhando ali para a esquerda, onde a gente vê uma mulher negra sendo chicoteada. Temos também um homem de costas, com um chapéu, com a roupa clara, não é? Parece ser, entre aspas, um senhor, e um feitor do lado direito dela com um chicote, negro, não é? Esse feitor. E ele vai fazer um comentário que é aqui do lado direito, de volta da Guerra do Paraguai. Esse é o texto do próprio Angelo Agostini. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria, libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada ao tronco. Horrível realidade. Aqui o Angelo Agostini ele vai fazer, então, um ataque direto, não é? À escravidão, mostrando esse soldado que volta da Guerra do Paraguai como um liberto, não é? Que era a promessa que muitos desses escravizados, quando iam para lá, recebiam. Parte deles, imaginamos que, de fato, não é conseguir verdade assim. Vamos usar documentos que falam sobre isso. Tem muito aqui de ficção, de fantasia. Um autor que fala muito sobre o Agostini, Marcelo Balabar, acho que é esse o nome agora. Ele vai fazer uma análise muito interessante dessa imagem, porque primeiro que esse homem negro que está aí, que aparece como soldado, não é agora livre, ele vai aparecer como voluntário, né, no texto do Angelo Agostini. E, na verdade, eles não eram voluntários, né? Quem ia lutar na Guerra do Paraguai, de 1860 e poucos, não é, até 1870, ele ia porque ele era obrigado, não é? Ele não tinha escolha. E muitas vezes os senhores brancos, para não mandarem os filhos para a Guerra do Paraguai, iam lá e mandavam os seus escravos, principalmente em meados da guerra e nos anos finais. Então, não era uma questão de se voluntariar, não é, no caso de um homem negro, mas ser obrigado a ir para lá e lutar na Guerra do Paraguai. Então, muito do que aparece aqui, de certo modo, é uma visão do Agostini sobre o ambiente, o contexto, mas uma visão muito interessante que traz para a gente quais eram os interesses do Agostini quando faz uma charge como essa, não é? Que é de atacar essa instituição terrível da escravidão e, ao mesmo tempo, mostrar essa figura desse homem negro voltando, né? E esse não lugar que ele encontra nesse espaço, não é? Ao não ser mais um escravo, certo? E o vivenciar agora uma espécie de um limbo social, né? De não ser escravo, mas não ser ao mesmo tempo totalmente liberto, porque aquela sociedade não estava preparada para ele desse modo. O Angelo Agostini, essa imagem anterior, não é? Tem esse caráter bem abolicionista,
Mas a gente sabe que o abolicionismo aqui no Brasil, ele caminhava lado a lado com as teorias, não é? Darwinistas, sociais e de hierarquização desses diferentes grupos aqui no Brasil. E isso vai aparecer em diversos escritos desses abolicionistas, o próprio Joaquim Nabuco, não é? Aparece isso em textos dele, e vai aparecer também na arte gráfica do Ângelo Agostini. E isso é muito evidente nessa outra imagem dele, nessa charge dele, falando sobre imigrantes. A gente vê no centro um senhor branco, não é? Pulando essas duas cabeças enormes de um homem negro e de um oriental, talvez um chinês, pelos traços. Esse senhor branco, ele aparece trajado, não é, como um aristocrata e numa posição de superioridade, né, pela brincadeira, até em relação a esses outros dois tipos. E aí ele vai colocar do lado dessa imagem, pobre lavoura, já não bastava o preto, vai ter o amarelo. Com auxílio de duas raças tão inteligentes, ela há de progredir de um modo espantoso. Então, dá para a gente ver aqui como que o abolicionismo do Angelo Agostini, ele estava lado a lado com ideias darwinistas, né, ideias de hierarquia social, de diferenciação desses grupos e de colocá-los abaixo desse homem branco, não é? Que estaria no centro dessa civilização. O Angelo Agostini tem diversos outros trabalhos muito, muito interessantes. É um autor que eu acho que merece ser conhecido, porque ele expressa muito bem todo esse ambiente, todas essas ideias que estão acontecendo no Brasil no final do século XIX, e a partir desse grupo, não é, vamos dizer assim, uma burguesia que tinha acesso à leitura e às ideias de democracia, de república, de igualdade, assim como também de diferenciação desses diversos grupos. Bem, passando pelo Angelo Agostini, pouco depois, aliás, cerca de 20, 30 anos depois, a gente tem um artista que é o J. Carlos, que desde 1910, 20, ele começa a publicar muito no Rio de Janeiro, participou lá das principais revistas da época, Tico Tico, Para Todos, e diversas outras. Produziu também histórias em quadrinhos, além de ilustrações e charges. E aqui a gente pode ver uma dessas imagens dele, mostrando duas sequências semelhantes até, não é? Com duas figuras em cada um deles, mas dá para ver esse modo extremamente, vamos dizer assim, pérfido, não é? Extremamente caricato e ao mesmo tempo monstruoso de representar essas figuras negras dentro desses dois quadros. E o interessante é que dá para comparar essas figuras negras que ele coloca no quadro 1 e 2 com a figura do garoto branco que aparece também do lado, com os traços geralmente um pouco mais afinados, principalmente na segunda imagem, enquanto nas duas a figura negra aparece totalmente preta, com a boca bem destacada, assim como os olhos e as orelhas também. Tá? O J. Carlos, a outra personagem dele, Lamparina, também dentro do mesmo contexto e dentro do mesmo modo de figuração que a gente chama de blackface. O J. Carlos ele vai ter uma produção muito grande nessas revistas ilustradas lá do Rio de Janeiro, de grande circulação,
na primeira metade do século XX, até 1950, quando ele morre, inclusive na prancheta, né, trabalhando. E ele ao mesmo tempo que tem um estilo muito requintado para a época, em termos de traço, de expressão, ele vai ser um autor que vai atualizar esse modo de representação, não diria nem atualizar, mas ele vai reelaborar esse modo de representação de personagens negros e vai... Peraí, acho que se melhora um pouco, né? E ele vai trazer uma forma bem específica de mostrar esses personagens negros dentro de um conjunto de valores da época. Aqui a gente tem sequência de imagens que ele faz para a revista Careta, Malho e a Para Todos. Essa aqui, deixa eu tentar ampliar. Ela é bem interessante, é a imagem número 3, isso, de 1923, e ele está falando sobre um editorial que saiu num jornal de Chicago, falando sobre que eles aconselhavam lá aos leitores, imagino que sejam eleitores, não é? Negros, a emigrar para o Brasil. E aí a gente tem uma outra fala aqui em cima, que é a casa de Mãe Joana, não é? E aí você vê aqui a figura do tio Sam e uma série de homens negros, não há mulheres aqui, não é? No que seria esse contexto de votação. E essa figura aqui achando isso estranho, não é? Por que eu estou falando os autores aqui para vocês? Daria para analisar várias outras imagens, mas é bem evidente essa tratando de eleição, de política, assim como a outra aqui do mesmo autor, o J. Carlos, falando sobre o tipo de parlamento que havia hoje, não é? Naquele período, 1920, por aí, no Brasil. Então, por que eu estou mostrando esses dois artigos para vocês? Traços diferentes, uma lógica por trás que se assemelha. O Agostini, ele não operava com um tipo de traço como blackface, como J. Carlos vai fazer algumas décadas depois. Ele trabalha com um tipo de traço mais realista, não é próximo do que a gente vê nas belas artes e tal. Esse era o modo de representação dele. O J. Carlos, não, ele já vai utilizar do blackface na grande maioria das imagens dele representando personagens negros. Em poucos casos e algumas variações dentro desses personagens. Isso a gente está falando de charges, ilustrações e histórias em quadrinhos já de 1920, 30 até 50 pelo menos. O que a gente tem que altera, não é, esses dois períodos é justamente a influência da imprensa norte-americana no Brasil e também, vamos dizer assim, da instauração, não é, do aprofundamento, do enraizamento dessas ideias de darwinismo social, de eugenia, que vai chegando aqui no Brasil, justamente no período de pós-abolição, para criar uma forma de ver esse grupo que não deveria ser uma forma, vamos dizer assim, de igualdade em relação a brancos e outros, mas justamente de uma forma caricata, de uma forma moça, de uma forma mais próxima do arquétipo, não é? Do imaginário branco sobre o negro, de uma forma que pudesse justamente
essa figura não mais como humano, mas sim como mas sim como alguém que justamente por não ser humano, não deveria ter acesso, né? Não deveria ter direitos, não deveria ser considerado um cidadão pleno de direitos, assim como a população branca. E nesse caso, o blackface, que é algo que remonta aí a, vamos dizer assim, formas de apresentação dos menestréis, não é? Desde a Idade Média, vai chegar no século XIX, 17, 18, mas 19, nos Estados Unidos, por meio do circo e outras formas de apresentação de pessoas negras e depois de homens brancos pintados de negro. Isso vai influenciar depois a representação gráfica, e essa representação gráfica, que está muito claro em uns artistas como o Thomas Nast, nessa figura aqui, uma charge de 1874, vai influenciar a forma de representação depois dos artistas aqui no Brasil, como J. Carlos, justamente porque esses artistas aprendiam também a desenhar muito a partir do que eles estavam vendo de produção gráfica de outros locais, e vai legitimar para essa aristocracia brasileira também um modo de você imaginar, não é? E legitimar nas artes gráficas e no imaginário popular como que essa população negra deveria ser vista. E esse modo, claramente, é um modo que não trata como igual, é um modo que não trata como próximo de algo humano. Ver uma obra, então, de um artista que é dois artistas brancos, não é? Falando, então, de personagens negros, da população negra, a partir da ótica deles, num período em que havia um público leitor, não é negro, mas pequeno, se a gente imagina, não era leitores, né, no Brasil do final do século XIX, começo do século XX, e que provavelmente só teve uma quebra em relação a esse modo de ver com o despontar de alguns artistas negros e brancos também, mas aqui eu quero destacar um pouco a produção do Clóvis Moura e do Álvaro de Moya, nessa obra aqui, Zumbi dos Palmares. O Clóvis Moura é um grande intelectual, é escritor, a sociedade brasileira e a população é incrível, ainda hoje é necessário conhecê-lo, e ele fez uma parceria com Álvaro de Moya, que desenhou essa história sobre Palmares na década de 50, aqui no Brasil. Dá para ver o modo de representação deles, que é bem diferente daquele do blackface, que a gente viu um tempo atrás. Ou mesmo já bem depois, quando a gente fala da década de 80, com um artista como o Maurício Pestana, com um tipo de crítica e um tipo de visão e uso, não é, das artes gráficas, embora às vezes isso um colega uma vez comentou. Oi, estão ouvindo? Oi, Marcelo. Oi. A gente está te ouvindo muito bem, está ótima a apresentação. Ao tempo, a sala está destinada à nossa sessão até às 10 horas e tem uma interação muito intensa no chat, então a gente queria reservar um tempo também para perguntas, tá? Para interação. Ótimo. Mas está ótimo, tá bom? Ótimo, tudo bem, obrigado pela informação. Então, só terminando,
O Maurício Pestana vai ser um desses autores que, de certo modo, embora às vezes utilizando de algo que até se assemelha, não é, ao que a gente viu do blackface, um colega uma vez chamou a atenção disso, mas fazendo uma crítica muito interessante à sociedade brasileira, ao racismo, e algo muito importante que é, dentro de uma história de crítica a partir dos movimentos negros e a partir do que o MNU e outros grupos organizados negros vão fazer sobre a sociedade brasileira e sobre a história do negro no Brasil, tá? Desculpa me alongar, eu vou ficar por aqui, a gente conversa mais depois. Não, imagina, tá incrível, né? Eu acho que é tão importante, né? Eu acho que a temática é uma temática que atravessa muitas outras questões, né? Eu diria que quase todas as questões relativas ao que se aprende, se ensina, se discute, se reflete na universidade. E assim, eu penso também que a interação que a gente está vendo aqui, que está acontecendo pelo chat, também é demonstração disso. A gente fica muito agradecido, quer dizer, eu agradeço em nome do NEAB, né, como representante do NEAB, a presença de vocês, a densidade daquilo que vocês trazem, e aí queria colocar um pouco, tem muitas questões, muitos questionamentos no chat, desde, por exemplo, as questões que dizem respeito ao fato de certo modo, a gente ter dado a entender que racismo só se associa às questões das populações negro-africanas, né? E aí, talvez se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, né? Tem questões, por exemplo, sobre as populações amarelas, né? Entre aspas. Então, tem uma questão que coloca esse questionamento a respeito. Tem perguntas que pedem, né, para vocês falarem um pouco mais também das questões associadas à violência policial, a uma certa arrogância da academia no que se refere ao enfrentamento dessas questões, das questões da violência, e me parece que querem ouvir um pouco mais sobre o que vocês pensam sobre a participação das comunidades, das pessoas ditas, entre aspas, normais, que estão fora da academia, que não se comunicam e nem agem nesse jargão, né, no jargão da academia. Tem questões sobre o que vocês pensam sobre o pluriversalismo, né? Tem questões sobre são as conexões que vocês podem estabelecer, se podem, com o avanço do neopentecostalismo, com aquilo que se denomina também, entre aspas, como racismo cultural. Então, são muitas, né? Então, é um tema que, de fato, e a gente sabe disso, está associado com todas as discussões, em todos os âmbitos, né? Então, são 22 horas, se vocês puderem contemplar qualquer uma dessas questões de forma rápida, cada um vai ter 3 minutos, infelizmente, e aí eu peço para vocês, na mesma ordem em que falaram, para comentar sobre isso. E tem também uma questão que eu acho que é mais diretamente para o Márcio, né, que é sobre a diferença do racismo, se é que há diferenças entre o racismo e o enfrentamento ao racismo praticado no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Tá bom? Então, são 3 minutos para cada um, já com as considerações finais. Obrigada. Começando com Marina, eu só
Eu poderia sugerir só como forma de a gente fazer uma inversão, começar, né, pelo último e chegar em mim só para inverter. Claro, claro. As transgressões são bem-vindas aqui. Então a gente Então eu começa pelo começaria pelo Marcelo. Marcelo, iria para a Renata e depois chegaria em mim. Tá bom, Marcos. Se o Marcelo não tiver oposição. Tudo bem. Posso comentar. Vou tentar ser rápido para justamente não tomar o tempo aí, gente. Mas já agradeço de antemão a participação no evento, ouvir todo mundo, foi ótimo, viu? Aprendi bastante, eu acho que tem muita coisa que se alinha aqui. Bem, eu acho que quando a gente fala de racismo, é muito comum a gente pensar em racialização, não é, de alguns grupos, negros, indígenas e outros, mas é claro que a gente não está falando somente deles, né? A gente, quando fala disso, a gente está falando, de certo modo, também de branquitude. E branquitude como sendo o quê? Uma estratégia de você manter certo grupo no poder e no centro. Branquitude como uma forma de você racializar os outros grupos. Outro dia eu participei de uma discussão, era a apresentação de um trabalho falando sobre quadrinhos e falando sobre representação de pessoas amarelas, não é? Enfim, descendentes de orientais nos quadrinhos. E falando de alguns conceitos muito interessantes sobre a ideia de minoria modelo, assim como de perigo amarelo, relacionando autoras negras como a Patricia Hill Collins, que já foi citada aqui, e a ideia de imagens de controle. Então, eu acho que nós temos uma produção intelectual negra hoje, que ela é muito importante para pensar tanto na questão da população negra, mas para pensar, inclusive, na forma como essa racialização acontece também com outros grupos, e na forma como, principalmente, essa branquitude tenta se perpetuar e se manter no centro, racializando os outros. Então, eu acho que essa discussão sobre racismo, ela também pode se expandir para essa discussão mais ampla. É isso. Obrigado, novamente. Abraços. Obrigada a você. Renata? Lá na proposta do Márcio, eu não saio do lugar, né, Márcio? Mas beleza, tô brincando aqui. Bom, 3 minutos para responder questões que são enormes, né? Acho que é discutir a questão racial ao longo da formação social brasileira e a gente não daria conta em mais 10 mesas, né? Mas acho que começando e continuando o que o Marcelo acabou de dizer, eu acho que é fundamental que a gente possa discutir branquitude, né? Discutir esse lugar de privilégio, e eu acho que no interior da nossa universidade, eu posso dizer que é um momento bastante progressista da Universidade Federal de São Paulo, né? E isso é muito bom. No entanto, a gente tem tido poucos momentos para discutir esse lugar de privilégio, né? A gente tem poucos momentos para pensar, por exemplo, os nossos estudantes negros têm chamado a atenção para isso há bastante tempo, né? E cada vez mais, que é, por exemplo, entrar numa unidade que ainda é fundamentalmente branca, que ainda é fundamentalmente eurocêntrica, né? Então a gente precisa ter mais professores negros, professoras negras, a gente precisa deixar de ser objeto de estudo, né? A gente precisa deixar de ser negro tema para se tornar negro pesquisador, negro e negras protagonistas, né, no nosso processo e, portanto, pesquisando sobre nós mesmas, né? Então, nesse sentido, é discutir o lugar de privilégio no interior, inclusive da universidade, né? A universidade não é exatamente uma ilha. Então, esse é um aspecto. Eu acho que o Márcio já respondeu muito bem, e a partir desse lugar, né, do branco eurocêntrico, que determina o que é, o que não é, o que pode ser, o que não pode ser, eu acho que essa questão, as populações amarelas, ela é
a gente precisa discuti-las também, né? Mas eu não posso falar isso sem me lembrar, por exemplo, que a gente acabou de perder a Estação da Liberdade, né? Que sempre foi, que era um espaço fundamental, né? Das lutas negras, e hoje ela se tornou Japão Liberdade. Eu acho que a gente precisa resgatar isso na nossa história, algo a ser pesquisado, algo a ser discutido e algo a ser reconquistado. Acho que isso é fundamental. Com relação à participação das comunidades e a questão da comunicação fora do jargão acadêmico, né, eu sou bastante crítica desse jargão acadêmico. Eu falei agora há pouco da Lélia Gonzalez, e a Lélia tem uma passagem muito interessante no texto que eu citei, inclusive, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que ela vai chamar a atenção para o português, né? Aliás, a Lélia, ela passa por um processo de embranquecimento. Quando ela se dá conta dessa violência do racismo, ela vai fazer o caminho inverso, e isso é genial na Lélia Gonzalez. É o que faz toda a potência do pensamento dela, inclusive, né, que é a de enegrecer. E enegrecer é voltar às suas raízes, e enegrecer é, inclusive, falar da forma como o povo fala, né? E isso é bem interessante quando ela vai cunhar, né, o termo português, que não vai dar para falar aqui agora, senão a Marina vai puxar meus cabelos. É fundamental. Eu queria terminar, então, ontem eu estava numa outra mesa, comecei por ela, hoje eu vou terminar por ela, chamando então aqui para o debate, né, a nossa Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, uma mulher negra, favelada, catadora de papel, que estudou 2 anos apenas, né, publicou esse livro em 1960, e ontem eu falei isso. Para quem acha que que são os livros do Paulo Coelho os mais vendidos fora do Brasil, engana completamente. A Carolina é a nossa best-seller, né? Então a gente precisa conhecer a Carolina Maria de Jesus, ela precisa estar, né, nas nossas universidades, nas nossas escolas, e a gente vai ver o quanto é possível uma produção de conhecimento, justamente fazendo essa troca de saberes, né? A universidade dialogando com aqueles que estão fora da universidade, aliás, trazendo aqueles que estão fora da universidade para dentro da universidade também. Então, é isso, eu queria agradecer imensamente, vou passar a palavra para o meu colega Márcio, porque eu já não tenho tempo nenhum aqui para falar mais nada. Boa noite para todos vocês, obrigada Marina, obrigada meus colegas, obrigada ao NEAB e obrigada à Unifesp por ter possibilitado que a gente fizesse essa mesa tão rica, com pessoas tão incríveis, né, das quais, aliás, eu sou fã, estou dizendo aqui publicamente. Obrigada, Márcio, Marcelo, Marina. Obrigada, Renata. Nós também somos sua fã e acredito que você deve ter já arranjado outros tantos e outras tantas aí. Agora você, Márcio. Bom, como os meus colegas, tanto o Marcelo como a Renata afirmaram, é praticamente impossível responder tantas questões tão complexas em 3 minutos. Mas eu, de antemão, eu disponibilizo o meu e-mail, né? Enfim, as pessoas podem enviar as questões para o meu e-mail e eu respondo uma a uma de forma mais pormenorizada. O meu ponto, eu vou um pouco na trilha que foi aberta pelo Marcelo, falando a respeito do processo de racialização, e queria colar isso com a discussão sobre branquitude, mas também com a discussão sobre democracia. Eu acho que se a gente quer discutir racismo, a gente tem que vincular a discussão de racismo, discriminação racial, desigualdade racial, à discussão sobre democracia e efetivação da cidadania. Né? Por quê? Porque eu acho que quando o Black Lives Matter surge em 2012 nos Estados Unidos, ele tem uma afirmação, ele traz uma proposta que é muito interessante. Então, se a gente pegar e olhar, né, um pouco o estatuto lá do Black Lives Matter, eu fiz isso há um tempo atrás porque eu escrevi um texto para um blog. É muito interessante porque eles partem de uma lógica um pouco fanoniana de pensar a ação política. Ou seja, Black Lives Matter, vidas negras importam. Eles fazem uma afirmação das vidas, né, negras. E essa afirmação das vidas negras, ela é estratégica, por quê? Porque essa população, dentro dessa narrativa, dentro dessa interpretação do Black Lives Matter, são as pessoas mais afligidas por processos de discriminação, de desigualdade, né, de violência,
do Estado, violência de forma geral, de brutalidade policial. Então, se estrategicamente, né, os direitos e a vida dessa população, ela é afirmada, ela é efetivada, ela é garantida, automaticamente isso melhora o restante da população como um todo. Né? Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente pensar, né, o lugar estratégico da luta antirracista e, efetivamente, essa luta antirracista pensando relações entre negros e brancos, mas incluindo outros grupos também que sofrem esse processo de racialização. Porque eu acho que olhar dessa forma estratégica também possibilita uma implosão, posteriormente, que deve ser visto como utopia, de categorias, né, raciais. Eu acho que isso também está, isso está dentro de uma utopia fanoniana, do Franz Fanon. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e aí dialogando um pouco com a Renata, que é engraçado, Renata, porque eu também coloquei o João Batista Lacerda como um dos caras que eu ia falar, mas eu me embananei tudo e não consegui falar. Mas tem uma coisa que eu achei muito legal e eu queria compartilhar com você, que é a invisibilização das mulheres, né, negras dentro, né, das narrativas e das representações, né, de violência policial, de brutalidade policial. Né. Quem chama a atenção disso é a Kimberly Crenshaw, né, que trabalha com que uma das principais autoras teóricas, né, tem uma discussão enorme sobre isso, mas de interseccionalidade. Né. Mas ela puxou uma campanha muito interessante, que é o Say My Name, Say Her Name, né? Diga o nome dela, né? Porque havia, quando você pega o livro do Coates, que é Entre o Mundo e Eu, né, que é uma carta que ele faz para o filho, né, na tradição afro-americana de cartas, né, muito inspirado pelo James Baldwin, ele vai falar da experiência dele como um homem negro e a sua relação com o racismo norte-americano, né, e a violência, né, que impede esse homem de ter a posse do seu próprio corpo. Né, e a violência policial. Mas é interessante porque ali no Coates também aparece essa invisibilidade da violência contra as mulheres negras. Né? E o tempo todo, né, em Kimberly Crenshaw tem um TED sobre isso, eu recomendo que vocês assistam, ela vai mostrar uma série de mulheres que foram mortas em condições similares ao que George Floyd foi morto. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Por fim, eu queria, enfim, agradecer, né, o convite, queria cumprimentar a Marina, queria cumprimentar o Marcelo, que eu conheço desde o tempo que você fazia Núcleo de Consciência Negra, não era nem estudante ainda da USP, eu dava monitoria e história, e queria dizer que foi um prazer conhecer, mesmo que virtualmente, a Renata, que depois que tudo isso acabar, essa pandemia amenizar, a gente vai se encontrar para uns goles, uma cerveja, porque todo mundo é filho de Deus, né, e merece um negocinho, ok? Obrigada, Márcio. Somos filhos de Deus e das deusas, né? E eu, assim, estou muito, de certo modo, emocionada, comovida por esse momento que vocês proporcionaram ao NEAB, à audiência, às pessoas que estão até agora conosco. Eu, de fato, acredito, né, que a gente tem avançado, né, mas é uma pauta ainda não convenientemente tratada, né, com a dimensão que deveria ser. E eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar com vocês, de conhecê-los, e é isso. Eu agradeço, a gente fica por aqui, e dizer que a gente, né, tá aí à disposição das pessoas, dos ouvintes, dos espectadores, né, e nessa luta que não é uma luta só nossa, não é uma luta só de negros, mas é uma luta de todos. A luta antirracista é uma luta de todos. Tá? Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. E obrigada também a quem esteve presente conosco. Obrigado, até agora. gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Foi um prazer. Valeu, gente. Até a próxima. Saudade de todos. Um abraço, até mais. Abraço.
Boa Obrigado, noite, obrigado bom pelo Boa descanso. trabalho. noite. Valeu. Obrigada, viu? Obrigado A vocês todos. Tchau. aos tradutores de Libra. Obrigada aos tradutores. Obrigado aos tradutores também. Valeu, gente. E assim, o que aconteceu? Vai ter outra sessão aqui na sala? Não, ele vai